É uma alegria apresentar a nossa querida colega do Núcleo de Pesquisa, Filosofia, Saúde e Educação Humanizada, a mestre Tiziane Pinto Goes. Hoje, desde a Alemanha, onde atua como enfermeira em um hospital deste país. Mestre em Ciências do Cuidado do PACS, especialista em terapia intensiva da UERJ, graduação em enfermagem e licenciatura pela Escola de Enfermagem da UF. Sua experiência inclui técnica de enfermagem no Instituto Nacional do Câncer, Hospital HC4, no setor de emergência no atendimento a pacientes em cuidados paliativos e a mulheres portadoras de câncer de mama. Desde 2015, é membro do grupo de pesquisa CNPq, a problemática da hipertensão arterial, sediado na Escola de Enfermagem da USP, com a apresentação de diversos trabalhos em eventos nacionais e internacionais. Com vocês, a mestre Tiziane Pinto Goes, que irá nos prestigiar com a palestra Aspectos Espirituais da Dor. Boas-vindas, Tiziane. Olá, boa tarde para o Brasil, né? Boa noite para mim aqui na Alemanha. Eu estou morando há 3 meses, hoje eu completo 3 meses aqui, numa cidade chamada Stralsund, né? E hoje eu trabalho num hospital aqui, na rede Helios, como enfermeira. Primeiro, né, eu quero agradecer o convite da professora Rose Rosa, da professora Eliane, para estar aqui falando um pouco, né, discursando um pouco sobre dor em cuidados paliativos, dizer que meu coração fica aquecido, né, porque estou aqui num outro país, vim disseminar a enfermagem por aqui, né, os cuidados paliativos por aqui, e saber que eu sempre estou sendo lembrada pelas minhas mães acadêmicas é, assim, de prazer enorme. Vou compartilhar. Yeah. Tá compartilhando, Angélica? Ainda não, Tiziane. Angélica? Oi, ainda não. Oi. Ainda não? Não. Ok. Foi agora? Não, ainda não. Ué, o que será que está acontecendo? Tiziane, se desejar, a gente está com ela aqui também, a apresentação. Agora apareceu. Agora foi? Sim, foi. Ótimo. Vamos falar um pouco sobre os aspectos espirituais da dor em cuidados paliativos oncológicos, né? A Organização Mundial de Saúde, ela define dor como uma desagradável experiência emocional e sensorial que pode estar associada às lesões reais ou potenciais. A dor é uma das principais causas de busca por atendimento em serviços de emergência. Ela torna-se a queixa mais habitual e o medo mais constante do paciente oncológico em cuidados paliativos ou do paciente oncológico, né? E no contexto oncológico, ela é considerada como uma emergência. Da minha experiência em oncologia e em cuidados paliativos, eu trabalhava na emergência do HC4, atendendo mulheres com câncer de mama e pacientes em cuidados paliativos. Do meu total de atendimentos, eu posso dizer que 80% dos pacientes que chegavam para ser atendidos, eles chegavam por queixa de dor. O manuseio adequado da dor é o critério ouro para assistência de qualidade. Uma vez que todo paciente ele tem direito a uma assistência adequada, e a dor não tratada, ela vai influenciar negativamente na evolução clínica desse doente, né? Vai influenciar negativamente, levando esse paciente à agitação. Esse paciente pode ficar taquicárdico, ele tem alterações de sono. E um paciente com dor não é algo normal. Todo mundo já sentiu uma vez, né? Não tem ninguém no mundo que nunca tenha sentido dor, eu acredito.
mas não é uma coisa normal. A gente pode até dizer que se acostuma, mas não é normal, né? Existem 2 tipos de dor, né? 2 não, entre inúmeros tipos, mas as classificações grotescas de dor seria dor aguda e dor crônica. E a espiritualidade, ela vai tratar da dor crônica, né? Porque a dor aguda é aquela dor momentânea, que é causada por uma queda, por uma cirurgia, por um corte, por exemplo. E já a dor crônica, ela é definida como toda aquela com duração superior a 6 meses, que é persistente ou intermitente. Aquela dor que vai e volta, ou aquela dor que não abandona aquele doente, né? Cuidados paliativos. Muito a gente tem escutado falar sobre cuidados paliativos, essa definição da OMS, ela é uma definição que vem dizendo, né, que os cuidados paliativos, ele consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, né, que vai objetivar a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Eu grifo seus familiares, porque a gente precisa entender, nós profissionais, né, precisamos entender que o familiar, ele faz parte desse cuidado também, né, e essa acolhida ao familiar, como a professora Cássia acabou de falar também, né, do cuidador familiar, é muito importante, porque quando o doente, ele recebe diagnóstico de câncer ou de qualquer outra doença que seja incapacitante, né, ou que vá deixá-lo incapacitado por algum período, ele conta com esse familiar. Então, a gente precisa entender e estender o cuidado para esse familiar também, né? E os cuidados paliativos, uma das bases é cuidar do familiar, né? Por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Os princípios básicos dos cuidados paliativos: não antecipar nem adiar a morte, promover o alívio da dor e outros sintomas. Os cuidados paliativos, eles são aplicáveis em todo o curso da doença, né? O alívio do sofrimento, oferecer qualidade de vida, proporcionar suporte à família no período da doença e no luto, né? Entender que a família é parte integrante desses cuidados. Não sejamos aqueles enfermeiros que pensam que aquele familiar que vai lá no posto de enfermagem, eu sei que incomoda, que às vezes a gente está ocupado, que a gente está preenchendo algum prontuário, a gente está fazendo alguma coisa que necessita atenção, mas a gente precisa entender que esse familiar, quando chega no posto de enfermagem para dizer para a gente 1, 2, 3 vezes a queixa do seu familiar, do seu doente, é porque ele é a parte integrante desse cuidado, ele que cuida em casa, né? Então, ele sabe o que não está errado melhor do que a gente, né, que está ali vendo vários pacientes, né? Afirmar a vida e encarar a morte como um processo natural, integrar aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao cuidado. Espiritualidade e saúde. Essa conexão entre a espiritualidade e a saúde, ela é um pouco antiga, né? Nos anos 80, Lukács e Valada, eles fizeram um estudo aprofundado sobre o tema e afirmaram que a espiritualidade possui uma relação com a melhor qualidade de vida e maior bem-estar geral, né? E que, identificando as necessidades espirituais como parte do cuidado, pode suceder em grande número de benefícios e até mesmo impactar na qualidade de vida. Só que se a abordagem ela não for correta, ela pode trazer consequências negativas, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. É importante deixar claro que religião e espiritualidade não são a mesma coisa, né? E que religião é um sistema organizado de práticas, rituais e crenças que facilitam o acesso ao que transcende. Já a espiritualidade é a busca pessoal
voltada ao entendimento das questões relacionadas ao sentido da vida ou ao seu fim, né? Podendo ou não levar a práticas religiosas ou a formação de comunidades religiosas. A espiritualidade é uma busca pessoal, mas que ela pode ser auxiliada pelo profissional de saúde. A espiritualidade ela tem se tornado a cada dia mais necessária na prática de assistência à saúde. A ciência vem se curvando diante da grandeza que é a espiritualidade, né? Observando a dimensão do ser humano, afinal, nós somos seres inacabados, né? Estamos em constante busca desse completar. As pesquisas sobre espiritualidade em cuidados paliativos, elas iniciaram-se recentemente. É o que nós precisamos pesquisar e colocar em prática as nossas pesquisas, porque é ao passo que esse tipo de assistência progride no país que as pesquisas avançam, né? Quanto mais a gente consegue pesquisar, mais as pesquisas vão acontecer e estudos vão aparecer. Mas os profissionais de saúde, eles encontram dificuldades para lidar com a identificação e o atendimento das necessidades espirituais. À medida que a vida se aproxima do fim, a magnitude da nossa existência torna-se nossa essência. Em cuidados paliativos, a gente geralmente pede ao paciente que ele liste o que ele considera importante ser realizado naquele momento. E aí, nós, profissionais, buscamos trabalhar no controle dos sintomas, né, e atendendo a essas necessidades, para poder conseguir proporcionar condições necessárias de bem-estar para esse paciente. Sendo o cuidado paliativo a modalidade de assistência que abrange dimensões do ser humano com prioridade nos cuidados oferecidos, a espiritualidade é reconhecida como fonte de bem-estar e de qualidade de vida quando a morte aproxima-se. Abrigar esse movimento de transcendência é um dos alicerces dos cuidados paliativos. A espiritualidade ela é o caminho para a busca do significado desse momento de transcendência. Alguns estudos apontam que a relação da religiosidade ou da espiritualidade resulta em uma melhor adaptação de situações de estresse, né? Por exemplo, a pessoa, quando ela tem uma religiosidade, quando ela pratica a espiritualidade, ela consegue se adaptar melhor a situações que coloquem ela à contraprova, né? Que façam com que a saúde mental dela esteja abalada. Né? E aí a pergunta que fica, né, na cabeça de nós profissionais é como que a gente consegue descrever e identificar as necessidades espirituais. Essas necessidades, elas podem ser descritas como explícitas, implícitas ou ocultas. E elas podem ainda se interligar a outros tipos de necessidades. Para Kahler, existem necessidades multidimensionais que tornam evidente a espiritualidade, né? Ele divide em 3 categorias, que são as situacionais, que são quando se referem a qual o propósito de busca e esperança e representação social desse doente. As morais e as biográficas se referem à conciliação e à conexão com os outros, a paz, né? Se ele tem alguma situação para resolver que deixe ele em conflito, então ele precisa se conciliar. E as religiosas, que refere-se à conciliação religiosa, aos sacramentos e o apoio religioso. Essa conciliação religiosa é como se fosse aquele doente que ele tinha uma religião, ele ia praticava alguma fé, e aí, no momento, ele parou de praticar essa fé. E aí ele sente que ele tem necessidade de se reconciliar com a religião dele, se reconciliar com a espiritualidade. Então, ele divide nessas 3 categorias, né? Já Leggett, ele afirma que existem diversas formas para descrever as necessidades espirituais, definidas de acordo com que elas vão se definir com o caráter e a cultura de cada pessoa,
né? Que há quem acredite que a espiritualidade ela possui uma ligação ou sobreposição com a religiosidade, e outros acreditam que a encontram intelectualmente no livro. Uns acreditam que a espiritualidade está ligada a um templo religioso, a Bíblia, e outros acreditam que eles conseguem se conectar com a espiritualidade através de uma leitura, né? Outras pessoas, elas vão entender a busca espiritual como uma jornada interior, e aí vão meditar, vão praticar algumas práticas integrativas e vão achar que porque ali é a forma como elas se conectam com a espiritualidade, né? E existem algumas ferramentas de avaliação da espiritualidade em cuidados paliativos. Existem 4 escalas, né? A FITA, a Spiritual, a FIAT e a HUP. Mas a HUP, ela é a melhor para cuidados paliativos, né? Para avaliar o doente em cuidados paliativos. Por quê? Porque ela permite que o profissional trace planos individualizados para os cuidados espirituais de cada doente, né? Contínuo. Porque cada doente tem a sua necessidade diferente. Não é como você fazer um plano de enfermagem que, de manhã você vai dar o banho. Não é a mesma coisa, né? E a HOPE, ela divide, né, em 4 componentes. E aí, nesses componentes, o enfermeiro vai conseguir, né, o profissional vai conseguir traçar uma rota de cuidado única, né? O H fala sobre esperança e vai buscar identificar os fatores de esperança e conforto. Quais são os fatores que dão esperança para esse doente? Conforta ele, né? O vai buscar saber o que o doente considera parte de uma religião organizada, se ele se considera parte de uma religião organizada, né? E qual a importância na vida dele? Se ele se considera parte de algo que reflita a espiritualidade dele, né? O P vai buscar identificar as práticas pessoais, se esse doente possui crenças independentes de religião organizada, se ele acredita em Deus, quais os métodos usados para a prática espiritual, né? E o E vai buscar entender qual o pensamento do doente no que se refere às questões voltadas para o final de vida, sobre os cuidados médicos, se esse doente tem algum conflito entre suas crenças espirituais e o tratamento de saúde, né? Por exemplo, um exemplo claro da letra E são os pacientes que são os testemunhas de Jeová, né, no Brasil, que eles não aceitam doação de sangue. Então, é olhar cada doente com a sua especialidade, com a sua necessidade. É importante, muito importante, salientar que o tratamento espiritual, ele não substitui o tratamento médico. Não substitui, né? A gente pode definir a espiritualidade como aquilo que traduz a significação e o propósito da vida dos indivíduos, sendo reconhecida como um fator de contribuição para a qualidade de vida e saúde de inúmeras pessoas. É uma busca individual, mas que pode ser apoiada pelos profissionais de saúde, né? Outra importante percepção é o crescimento gradativo da busca espiritual, à medida em que a humanidade avança com a tecnologia, em tecnologia. Mas esse avanço da tecnologia, né, ele traz todo avanço, né, tem um pouco, tem um lado bom e um lado ruim, né? E eu vejo assim, né, que o avanço da tecnologia, ele pode resultar, né, ele acaba resultando num abandono involuntário de necessidades importantes, como controle da dor e conforto, e até mesmo na comunicação, sabe? A gente acaba
perdendo um pouco da escuta eficiente, porque são muitos protocolos para preencher, muito papel para você escrever, e aí você acaba perdendo esse momento de escuta desse doente, de saber se esse doente pratica a espiritualidade, de entender que o controle e o alívio dos sintomas e desconfortos físicos devem se antever às necessidades espirituais, sabe? A gente acaba, tem muita tecnologia, né? Avança a tecnologia e você acaba por perder algo que é tão fino, que é essa escuta eficiente, né? Ouvir, perceber, né? E para concluir, né? É importantíssimo para a melhora da qualidade de vida e cuidados ao fim de vida, de doentes em cuidados paliativos, a integração de aspectos da espiritualidade, fé, com o seu atendimento, né? Que a gente continue pesquisando para que possamos descrever e definir qual o papel da espiritualidade no impacto e tratamento desses doentes, né? Proporcionando o aprofundamento e o avanço da aplicação da espiritualidade nas práticas de enfermagem. É muito importante que a gente pesquise e que a gente aproveite esses espaços de falas pro enfermeiro, né? Para nós, porque nós, enfermeiros, precisamos lembrar que somos o elo de ligação, né? Uma corrente que a gente acaba ligando. Pensa no enfermeiro, né? A gente acaba por ligar, né? O doente ao médico e a gente liga o médico, o doente ao psicólogo, ao assistente social, ao nutricionista, sempre é o enfermeiro que está ali naquele elo de ligação, né? Então, assim, que a gente consiga estar para além dos muros da rede hospitalar, mas aqui também nesses campos de pesquisa, falando um pouco da nossa experiência, né? E que a gente consiga olhar ter esse olhar da espiritualidade. A mesma espiritualidade que a gente busca, que a gente consiga entender que o nosso doente também tem direito à espiritualidade. Né? E que a gente consiga usar que a gente consiga usar as ferramentas que a gente tem, né, para pesquisa e consiga, enfim, avançar no avanço da espiritualidade nas práticas de enfermagem. Obrigada. Vielen Dank por Ihre Aufmerksamkeit. E brilhantes contribuições nos deixam nesta tarde a importância da identificação das necessidades espirituais, situacionais, morais e religiosas do paciente e dos familiares, principalmente nos cuidados paliativos, onde a dor é a principal causa de atendimentos de emergência, e que o manuseio adequado desta dor é um critério de assistência de qualidade. Os benefícios do trabalho da espiritualidade nos cuidados paliativos promovem bem-estar e o caminho para a busca e o encontro da transcendência, o sentido da vida, que promovem qualidade de vida e saúde. Tiziane conclui que existem instrumentos para avaliar a espiritualidade dos pacientes e olhar a cada paciente com sua crença e necessidades espirituais. Assim, é possível pesquisar e trabalhar esta temática na prática do cuidar. Muito obrigada, Tiziane. É um privilégio ter você conosco nesta tarde. Obrigada. Ok.